Todos os bebês que morrem são salvos? Uau, que pergunta difícil, né, gente? Eu custei muito a fazer esse vídeo, foi muito complicado para mim quando comecei a pensar sobre isso, porque até hoje, mesmo sendo pastor e teólogo, tem coisas que vão além de uma perspectiva e uma resposta teológica, uma opinião teológica. E aqui, com muito cuidado, eu penso em fazer esse vídeo olhando para o coração de pessoas que talvez estejam feridas, pessoas que talvez estejam sofrendo, porque perderam um filhinho, perderam um parente, tem pessoas, amigos que perderam crianças. Então é com muito temor e tremor eu falo sobre isso. Mas eu quero deixar claro para vocês que no final eu deixo a minha posição teológica, o meu pensamento, o meu parecer, e quem pensa diferente, quem não acha que é assim, não tem problema nenhum. Porque vocês vão ver que bons teólogos pensam de uma maneira, outros pensam de outra maneira, não é? Vão ver em perspectivas diferentes. O que nós devemos ter em mente é a empatia, é o amor. Por quê? Porque a Bíblia não dá uma resposta tão clara a respeito dessa pergunta, não nos deixa saber na totalidade o que acontece com os bebês, com todos os bebês do mundo. Nós temos alguns pressupostos, algumas perspectivas, algumas ideias, mas até assim nós devemos ter o máximo de cuidado possível, porque Calvino gostava de dizer, né, onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Vamos lá para o vídeo? É necessário entendermos que à luz da história surgiram dois extremos que você e eu precisamos evitar. O primeiro extremo, gente, foi do romanismo. O catolicismo romano ensinou uma doutrina muito errada, que não tem princípio, base bíblica, que nós não devemos seguir. Qual é o ensinamento? O romanismo ensina que uma criança que morre na infância, se não for batizada ou não recebeu o batismo, não pode ver a glória de Deus. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, primeiro, nós não temos base bíblica para falar a respeito disso. Nós não temos respaldo escriturístico, tanto vétero quanto neotestamentário, ou seja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A Bíblia não diz que a salvação pode ser alcançada por meio de um rito, por meio de uma obra. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, diz que a salvação não é mediante a obras, não é? Ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, esse argumento e essa posição extrema, nós devemos fugir. Uma criança não pode ser salva porque não foi batizada? A Bíblia não diz sobre isso. Um outro extremo, que também é igualmente perigoso, é que é ensinado que, e aqui eu trato de forma majoritária, né? Talvez esse ensinamento seja o mais comum de você ouvir, é que as pessoas acham que todas as crianças são puras, são inocentes, não têm pecados. E por que elas fazem isso? Eu penso que elas não fazem por maldade, necessariamente. Eu penso que elas têm uma confusão aí devido à consciência da criança. Mas a Bíblia também não ensina que é pecado só quando tem consciência, não é? Ou seja, quando chega numa idade da razão. A Bíblia ensina, por exemplo, no Salmo 51, verso 5, o rei Davi falando, eis que iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. O Salmo 14 também, o salmista diz que Deus olhou do céu para ver se havia algum justo, não havia nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Ou seja, todos se extraviaram, todos estão perdidos, porque todos os seres humanos estão ligados a Adão. E Adão, corrompido, corrompeu também toda a raça humana, de sorte que todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado. Quando uma criança nasce, já nasce com o DNA de Adão, ou seja, corrompido pelo pecado. Então essa ideia de inocência não tem respaldo bíblico também. Existe um texto interessante sobre isso,
que se encontra lá em Jonas, capítulo 4, salvo engano, no verso 11, que diz que Deus salvou 120 mil pessoas que não sabia ou não sabiam discernir entre a esquerda e direita, ou seja, entre o mal e o bem. Isso eu penso que tem a ver com crianças, pessoas que não têm a capacidade cognitiva de entender algumas coisas. Então nós podemos entender que de fato Deus alcança as crianças. O mesmo poder que Deus usa para salvar e a graça que ele usa para salvar um adulto, ele usa também para com a criança. Por quê? Porque um adulto sem Cristo, de uma questão cognitiva, de um pensamento, ele é a mesma coisa de uma criança, ele está cego, ele está morto em seus delitos e pecados. Então não há razão para pensar também que um adulto é mais, digamos assim, tem mais possibilidade de ser alcançado por Cristo do que uma criança. Isso porque ele está cego. A salvação não é operada pela inteligência humana, pela sabedoria do homem. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Então, não há impossibilidade para Deus nesse sentido. Eu penso que Deus salva as crianças da mesma maneira que salva os adultos, isso é, pelos méritos e pelas obras de Cristo Jesus. Baseado nesse texto de Jonas capítulo 4, verso 11, eu creio que é um bom argumento nesse sentido. Uma questão que talvez nós, quando respondemos perguntas como essa, erramos é que olhamos muito para as crianças e pouco para Deus. Deus não vê como nós vemos, enxergamos, como nós notamos as coisas. O pensamento de Deus é muito mais elevado, não tem comparação com os nossos pensamentos, não é? Então nós devemos olhar o que a Bíblia diz a respeito do caráter de Deus. Tudo que Deus faz é justo, é bom, é amoroso, é para a sua glória. Nada do que ele faz traz a ele alguma mancha, algum erro, algum equívoco. Então nós devemos também confiar no caráter de Deus a respeito de quem ele é. E apesar de nós, às vezes, tentarmos colocarmos Deus em uma perspectiva que achamos o que é justo, é um grande risco e um grande erro, porque Deus está além da nossa compreensão humana. E daqui nós tiramos uma lição, não é? Que o Senhor muitas vezes nos humilha dessa maneira, nos colocando em nosso devido lugar, quando não sabemos de todas as coisas e quando não temos respostas para todas as perguntas. Bem, podemos terminar por aqui, né, gente? Vocês não querem saber a minha opinião, né? Ou querem? Eu vou deixar a minha opinião. Mas antes, olha que interessante. Vocês sabiam que na teologia reformada, os teólogos se divergem a respeito disso? Como eu disse lá no início. Homens, por exemplo, como Bibi Warfield, Charles Hodge, Augustus Nicodemos, R.C. Sproul, há quem diga que João Calvino, embora com o pé um pouco atrás, Calvino não dava tanta certeza assim, né? Mas esses homens entendiam que a possibilidade dessas crianças serem eleitas era muito grande. Augustus Nicodemos, por exemplo, vai por essa convicção. Ele entende que Deus estende graça e misericórdia a todas as crianças que morrem na infância. Essa posição é a posição, digamos assim, majoritária dos teólogos. Entre os teólogos, eles vão mais por essa linha. Por outro lado, nós temos homens como Herman Bavinck, que foi um servo de Deus também muito usado, Luiz Berkhoff, a Confissão de Fé de Westminster e os cânones de Dort, que ensinavam que a criança que morre só pode ser salva, né, sendo eleita por Deus. E aí entra o aspecto da soberania de Deus. Não é pelo fato dela ser criança que necessariamente ela é salva, fosse ou seria salva por Deus. Então, vocês estão notando que não é um assunto tão fácil. Há bons teólogos de todos os lados. A minha opinião. Vou tomar uma água primeiro. Respirar um pouco. Gente, brincadeiras à parte, mas eu sigo a segunda
posição teológica. Eu creio que, sendo eleita, a criança é salva se morrer na infância, antes de chegar à idade da razão. Eu entendo que Deus não vê uma criança necessariamente, ele vê uma pessoa e um ser humano. Deus sonda profundamente aquilo que nós não temos compreensão de enxergar. Mas veja, isso é apenas uma opinião minha, é apenas um pressuposto, uma perspectiva. Nós não podemos bater o martelo para dizer com toda certeza que é assim, desse jeito. Mas o que nós podemos ter certeza, e aqui eu quero terminar com isso, que tudo que Deus faz, quer seja a criança eleita, ou todas as crianças eleitas, ou só algumas eleitas e salvas por Deus, quer não, tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é justo, é amoroso, qualquer que seja a posição que você aderir. Tenha em mente, tudo que Deus faz é perfeito, é pleno. Deus é amoroso, Deus é justo, não tem mancha no caráter de Deus, uma vez que tudo o que ele faz é perfeito, tá? Tenha isso na sua mente, na sua consciência, porque o apóstolo Paulo mesmo escrevendo aos Romanos no capítulo 11, ele diz quem foi o conselheiro do Senhor, né? Quem deu a ele primeiro para que depois possa lhe retribuir? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Se você ficou até o final deste vídeo, parabéns, que é um vídeo pesado, é um vídeo denso e delicado. E eu quero te incentivar a você curtir o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, é importante. Comenta aí, foi pesado? Você discorda de mim? Concorda? Deixa a sua opinião e a gente vai conversando com respeito, porque sabemos que é um assunto difícil, não dá para bater o martelo com toda certeza, mas é bom conversarmos e crescermos juntos. Compartilhe com seus amigos, alguém que você conhece, que pode ser útil, talvez uma dúvida que a pessoa tenha, e eu creio que nós vamos crescer juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.